Bom dia, graça e paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje 27 de novembro, há exatos 331 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, lendo a Bíblia com você. Glórias a Deus. Sem perca de tempo, papel e caneta em mãos, e anote as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje, do projeto Leia a Bíblia em um Ano. No Novo Testamento, vamos começar lendo o livro de Gálatas, capítulo 2, Jeremias, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, 49, capítulo 49, capítulo 45, vamos ler aí a história do povo de Israel, e o Salmo 143. Ok? Anotou? Vamos orar, e daqui a pouco, logo após a leitura da Bíblia, eu vou orar com você no momento da oração da fé, apresentando as nossas causas, as tuas causas a Deus, juntamente com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós vamos ler a Tua Palavra. Através do Teu Espírito Santo, fale conosco, no nome de Jesus. Vamos lá, livro de Gálatas, capítulo de número 2. Uma dica para você, que é um leitor da Bíblia, um iniciante, através do projeto Leia a Bíblia, tenha sempre um marca-texto para você anotar aquilo que lhe chama a atenção na leitura da Bíblia, ok? Vamos lá. Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi por causa de uma revelação e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios, porém particularmente aos que eram de reputação, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se, isto por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores que secretamente entre nós introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, os quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. Mas quanto aos que precisam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim, nada importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem, pois aqueles que pareciam ser coisa alguma, quando reunidos, nada acrescentam. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão foi-me confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, porque aquele que operou eficaz em Pedro para o apostolado da circuncisão, o mesmo operou também em mim para com os gentios. Quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser pilares, perceberam que a graça que me foi dada, deram também a Barnabé nas suas mãos diretas em sinal de comunhão, como iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos povos, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Quando, porém, Pedro foi a Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles vieram, ele retirou-se, separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles
a essa dissimulação. Mas quando eu vi que eles não andavam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós também cremos em Jesus para que pudéssemos ser justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque as obras da lei nenhuma carne será justificada. Porém, se enquanto procurarmos ser justificados por Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Por acaso seria Cristo ministro do pecado? De forma alguma. Se torno a construir alguma coisa que eu a destruí, eu a faço de mim mesmo um transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para que possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou bastante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Olha as palavras, os aconselhamentos, as orientações que Paulo deu na sua palavra, deixada aqui escrita a Pedro, hein? Só Paulo para falar com Pedro face a face. Livro de Jeremias, capítulo 49 e 50. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus e será a bênção de Deus nesses momentos. Leitura de Jeremias 49 e 50, parte histórica da palavra de Deus. A respeito dos amonitas, assim diz o Senhor: não tem Israel filhos, não tem ele herdeiro, porque ele não faz o seu rei herdar Gade, e seu povo habitar em suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um alarme de guerra ser ouvido em Rabá dos amonitas, e ele será um montão de ruínas, e suas filhas serão queimadas a fogo. Então Israel será herdeiro daqueles que herdaram, diz o Senhor. Geme, ó Esbom, pois Ai é saqueada. Clamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de pano de saco. Lamentai, correi para lá e para cá, pois pelas sebes, pois o seu rei será levado ao cativeiro juntamente com seus sacerdotes e príncipes. Por que motivo tu te gloria nos vales, no teu vale frutífero, ó filha apóstata, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá até a mim? Eis que eu trarei um pavor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos. A todos aqueles que estão em torno de ti, a cada homem será lançado em frente de si, e ninguém irá juntar aquele desgarrado. Posteriormente eu trarei os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, diz o Senhor dos exércitos: não há mais sabedoria em Temã, pereceu o conselho do prudente, desapareceu a sua sabedoria. Fugi, retrocedei, habitai em profundidade, ó habitante de Dedã, porque eu trarei calamidade de Esaú sobre ele, no tempo em que eu o visitarei. Vós vindimadores vieram a ti, e não deixaram eles algumas uvas a respigar. Se são ladrões durante dia e noite, eles são destruídos até terem o bastante. Porém eu despiei Esaú e revelei seus lugares secretos. Ele não será capaz de esconder. A sua semente foi saqueada, assim como seus irmãos, seus vizinhos.
ele não existe mais. Deixa tuas crianças órfãs, eu as preservarei vivas, e deixa as tuas viúvas confiar em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aquele cujo julgamento não foi para beber da taça, seguramente beberam. Eis que tu é aquele que ficarás completamente impune, tu não irás impune, porém tu certamente dela beberás. Porque eu tenho jurado por mim mesmo, diz o Senhor, que Bosra tornar-se-á uma desolação, uma desonra, uma devastação, uma maldição, e todas as suas cidades serão perpétuas devastações. Eu ouvi um rumor vindo do Senhor, o embaixador é enviado até os pagãos, dizendo: reuni-vos e vinde contra ele, levantai-vos para a batalha. Pois eis que eu te farei pequeno entre os pagãos, desprezado entre os homens. Tua terrabilidade enganou-se e o orgulho do teu coração, ó tolo que habita nas fendas da rocha, que ocupa a altura da colina. Embora eleve teu ninho tão alto como a águia, dali derrubarei, diz o Senhor. Também a Edom será uma desolação, todo aquele que passar por ele estará atônito, e assobiará por causa das suas pragas. Como na derrubada de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, assim diz o Senhor: nenhum homem habitará ali, nem filho do homem morará nela. Eis que ele, como leão, subirá da cheia do Jordão contra a habitação do forte. Porém, de repente eu farei escapar. E quem é o homem escolhido para que eu possa estabelecer sobre ela? Quem é semelhante a mim? Quem determinará a mim o tempo? E quem é o pastor que resiste perante a mim? Portanto, ouvi o conselho de Deus que ele tomou contra Edom, contra os seus propósitos, que ele planejou contra os habitantes de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente ele fará suas habitações desoladas com eles. A terra moveu-se ao barulho da sua queda, e do seu clamor se ouviu o barulho até o mar vermelho. Eis que ele subirá e voará como águia, estenderá suas asas sobre Bosra. E naquele dia o coração dos poderosos homens de Edom será como o coração de uma mulher em suas dores de parto. A respeito de Damasco, a Mate está perplexa. As Pade ouviram que a má notícia, aterrorizaram-se. Há tristeza sobre o mar, e este não pode sossegar. Damasco torna-se frágil, vira-se para fugir. O medo se apoderou dela, angústia, tristeza a tomaram, como uma mulher que está em trabalho de parto. Como não está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, seus jovens homens cairão às suas ruas, e todos os homens de guerra serão cortados naquele dia, diz o Senhor. Eu acenderei um fogo no muro de Damasco, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. A respeito de Quedar e a respeito dos reis de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ferirá, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi para Quedar e despojai homens do leste. As suas tendas, seus rebanhos serão tomados, todos tomarão para si mesmo as suas cortinas e seus vasos, seus camelos, e eles gritarão: há pavor em todo lado. Fugi, desviai-vos de longe, e habitai nas profundezas, ó vós habitantes de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e concebeu um intento contra vós. Levantai-vos, alcançai a nação rica, que habita em segurança, diz o Senhor, que não tem portões e nem barras, que habita sozinha. Os seus camelos serão presa, e a multidão do seu gado um despojo.
e eu os espalharei todos os ventos que estão mais remotos, nos mais remotos lugares. Eu trarei a sua calamidade para todos os lados, diz o Senhor. E Azor será uma habitação para dragões, uma desolação para sempre. Não haverá homem que habite ali, nem filho do homem habitará nela. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, filho de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o chefe do seu poder, e sobre Elão trarei os quatro ventos dos quatro cantos do céu, e eu os espalharei em direção de todos os ventos, e não haverá nação onde os exilados de Elão não chegarão. Porque eu trarei Elão consternação perante seus inimigos e perante aqueles que buscam a sua vida. Eu trarei mal sobre eles, minha violenta ira, diz o Senhor. Eu enviarei a espada após eles até que venha consumi-los. Eu colocarei meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Porém acontecerá nos últimos dias, eu trarei novamente os cativos de Elão, diz o Senhor. Vamos aí ao Jeremias capítulo 50. A palavra do Senhor falou contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Declarai vós entre as nações e divulgai, erguei um estandarte, divulgai e não ocultai, dizei: Babilônia é tomada, Bel está perplexo, Merodach está quebrado em pedaços, os seus ídolos estão perplexos, suas imagens estão quebradas em pedaços, porque do norte sobe uma nação contra ela, o qual desolará a sua terra e ninguém habitará lá. Eles removerão tanto dali o homem quanto o animal. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão e os filhos do Senhor de Judá juntamente, indo e chorando, eles irão e buscarão o Senhor com os seus. Eles perguntarão no caminho de Sião com suas faces naquela direção, dizendo: vinde, unânimos ao Senhor em perpétuo pacto, para que não sejas esquecido. Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores têm extraviado, e elas desviaram-se sobre os montes. Eles vão ao monte para a colina, mas esqueceram do seu lugar de descanso. Todos os que encontravam as devoraram, e seus adversários disseram: nós não transgredimos, porque eles pecaram contra o Senhor, a habitação da justiça. O Senhor é a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia, saí da terra dos caldeus, e sede como bodes diante dos rebanhos. Pois eis que eu farei esse lugar surgir, e farei se levantar contra a Babilônia uma assembléia de grandes nações da região do norte. Eles pôr-se-ão em ordem contra ela. Dali ela será tomada. As suas flechas serão como a de um homem poderoso especialista. Nenhuma tornará vazia. E Caldeia será um despojo, e todos os que despojarem estarão satisfeitos, diz o Senhor. Porque vós se alegrastes, porque vós regozijastes, ó vós, destruidores da minha herança, porque vós sois fartos como a novilha na grama, e mugi como touros. Vossa mãe estará profundamente perplexa, ela que deu à luz será envergonhada. Eis que a última das nações será uma vastidão, uma terra seca, um descaso. Por causa da ira do Senhor ela não será habitada, porém ela será inteiramente desolada. Todo aquele que passar por Babilônia estará atônito e assobiará por suas pragas. Ponde-vos em ordem contra a Babilônia ao redor, todos os que estão em arcos, atirai-vos, não poupei flechas, porque ela pecou contra o Senhor.
gritai ao redor, ela deu a sua mão, seus alicerces estão caídos, seus muros estão destroçados, porque esta é a vingança do Senhor. Exercei vingança sobre ela, como tem feito, fazei com ela. Cortai de Babilônia o semeador, aquele que maneja a foice no tempo da colheita, porque o medo da espada opressora, eles vingar-se-ão cada um para o seu povo, eles fugirão cada um para a sua própria terra. Israel é uma ovelha desgarrada, e os leões afugentados. Primeiramente o rei da Síria o devorou, e por último este, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quebrou os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu punirei o rei da Babilônia, a sua terra, como eu puni o rei da Síria. Eu trarei Israel novamente para a sua habitação, e ele alimentar-se-á em Carmelo e em Bazã, e a sua alma estará satisfeita sobre o monte Efraim e Gileade. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, a iniquidade de Israel será procurada, nenhuma será achada. Os pecados de Judá não serão mais encontrados, porque eu perdoarei aqueles que restaram. Sobre contra a terra de Merataim, contra esta, e contra os habitantes de Pecode, devasta, destrói completamente após eles, diz o Senhor, e faz conforme tudo eu tenho te ordenado. Um som de batalha está na terra, e de grande destruição. Como está o martelo em toda a terra, cortado em pedaços e quebrado, como a Babilônia tornou-se uma desolação entre as nações. Eu coloquei uma armadilha para ti, tu és também uma presa, ó Babilônia. Tu não estavas alerta? Não foste tu encontrada e também capturada, porque contendeste contra o Senhor? O Senhor abriu seu arsenal, tirou as suas armas de indignação, pois esta é a obra do Senhor dos Exércitos na terra dos caldeus. Vinde contra ela, da fronteira mais distantes, abriu o seu depósito, lançai como montões e destruí completamente. Nada dela fique em resto. Matai todos os seus novilhos, deixai-os descer para o abate. Ai deles, pois o seu dia é vindo e o tempo da sua visitação. A voz daqueles que fogem e escapam da terra da Babilônia, para declarar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocar arqueiros contra a Babilônia, todos vós que entesais o arco, acampai contra ela em redor, a ninguém dali deixai escapar, recompensai-a conforme a sua obra, conforme tudo que ela tem feito, pois ela tem sido arrogante contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, seus jovens cairão nas ruas naquele dia, todos os homens de guerra serão cortados, diz o Senhor. Eis que eu estou contra ti, ó mais orgulhoso, diz o Senhor dos Exércitos, porque teu dia é vindo, o tempo em que visitarei. O mais orgulhoso tropeçará, cairá, ninguém o erguerá. Eu atearei fogo das suas cidades, e esse devorar todo o seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente. Todos os que tomaram cativos os retiveram. Eles recusam-se a libertá-los. O seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele irá pleitar a sua causa. Para que possa dar repouso à terra e inquietar os habitantes de Babilônia. Uma espada está sobre os caldeus, diz o Senhor, sobre os habitantes de Babilônia e sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios homens. Uma espada está sobre os mentirosos, aqueles irão caducar. Uma espada está sobre os seus poderosos homens, e eles estarão consternados. Uma espada está sobre os seus cavalos e sobre suas carruagens,
sobre todo o povo misto que está no meio dela, e eles tornar-se-ão como mulheres. Como uma espada está sobre os seus tesouros, eles serão roubados. A seca está sobre as águas, elas secarão, porque esta terra tem imagens esculpidas, e eles estão loucos acerca de seus ídolos. Portanto, ali os animais selvagens habitarão no deserto, como animais selvagens das ilhas, e como as corujas habitarão nela. Esta não será mais habitada para sempre, nem será habitada de geração em geração. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, assim diz o Senhor: desse modo nenhum homem habitará ali, nem qualquer filho do homem habitará nela. Eis que um povo virá do norte, uma nação grande, muitos reis serão levantados contra as costas da terra. Eles irão segurar o arco e a lança. Eles são cruéis, não mostrarão misericórdia. Suas vozes rugirão como o mar, e eles montarão em cavalos, cada um posto em ordem, como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei da Babilônia viu os relatos sobre eles, e as suas mãos tornaram-se frágeis. A angústia se apoderou deles, e pontadas, como as de uma mulher em trabalho de parto. Eis que como um leão subirá da cheia do Jordão até a habitação do forte, porém eu os farei de repente escapar para lá. Quem é o homem escolhido para que possa estabelecer sobre ela? Quem é semelhante a mim? Quem me designará o tempo? Quem é o pastor que resistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele executou contra a Babilônia, suas intenções que ele planejou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho os arrastarão. Certamente ele fará suas habitações desoladas com ele. Ao barulho da tomada de Babilônia, a terra estremece. O grito se ouviu entre as nações. Você ouviu aí, acabou de ler o que Deus fez, o juízo de Deus sobre a Babilônia. Vamos agora ao Salmos 143. Ouvi a minha oração ao Senhor, dá ouvido à minha súplica. Responde em tua fidelidade e na tua justiça. E não entres em juízo com teu servo, pois à tua vista nenhum homem vivo se justificará. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, castigou a minha alma até o chão, fez-me habitar nas trevas, como aqueles que há muito morreram. Portanto, meu espírito está sobrecarregado dentro de mim, meu coração dentro de mim está desolado. Lembro-me dos velhos dias em que eu medito em todas as tuas obras, medito sobre a obra das tuas mãos. Estenda minhas mãos sobre ti, minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, meu espírito desfalece. Não escondas a tua face de mim, para que eu não seja como aqueles que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me conhecer o caminho pelo que eu devo caminhar, pois eleva minha alma a ti. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me na terra da retidão. Vivifica-me, ó Senhor, por causa do teu nome, por causa da tua justiça. Traz a minha alma para fora da tribulação, e por tua misericórdia corta fora os meus inimigos. Destrói todos aqueles que afligem a minha alma, pois sou teu servo. Aleluia! Finalizamos a leitura da palavra de Deus e vamos continuar lendo a Bíblia Sagrada, orando a Deus agora no momento da oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vamos orar agora, simbolicamente, Senhor. Eu estarei aqui, Senhor, ungindo os teus filhos, que todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés,
toda a veia, toda a artéria, todo o sangue, todo o corpo, Pai. Os ossos, artrite, artrose, osteoporose, órgãos vitais, coração, fígado, rins, estômago, pulmão, músculos, órgãos do corpo, que sejam neutralizadas todas as enfermidades, todas as doenças. Deus, que estão no colesterol, pressão alta, diabetes, Deus, no nome de Jesus, cura os teus filhos. Senhor, nós repreendemos o espírito da Covid, Senhor, esse resfriado maldito. Repreendemos no poder do nome de Jesus AIDS, cânceres, no nome de Jesus. Sejam curados agora pelo poder do Espírito de Deus. Abre portas de emprego, portas para os teus filhos, encaminha eles a estas portas, abertas agora pelo poder do nome de Jesus. Traz à luz aquilo que estão sendo feito na escuridão, seja desfeito todo o mal sobre a nossa nação. Deus, Tu és o Deus que escolheu o Brasil, Pai, nossa nação, neste tempo. Revela o Teu propósito para o Brasil, meu Pai, para perante o mundo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te visite, em nome de Jesus.